Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia. Hoje a gente vai responder uma pergunta, que um inscrito mandou no e-mail do canal. Uma pergunta bem interessante, acredito que deva ser de algum concurso, seleção, enfim. E aí a gente vai responder, analisar e responder a mesma. Então a pergunta é: existe uma terminologia específica da área de metrologia, desenvolvida ao longo do tempo, de forma a facilitar a comunicação entre os vários engenheiros, cientistas, cujo trabalho é relacionado a esta área. No caso aqui é basicamente uma base ligada aí à parte do VIN, do Vocabulário Internacional de Metrologia. Com base nesta terminologia, associe os itens utilizando o código a seguir. Então basicamente é analisar os tópicos e associar os mesmos às suas definições. Então vamos começar com esse primeiro. Gama de medição. Gama de medição, no caso, a gama de medição, vai ficar bem melhor pegar aqui pelo título, pela definição e ir para o elemento, porque senão eu vou ficar lendo um por um, vai demorar, não vai ficar estranho, Então vou pegar aqui pela definição e aí eu já marco de acordo aqui com a referência, vai ficar bem melhor. Então vamos lá. Menor marcação existente no instrumento. Menor marcação existente no instrumento. Gama de medição não tá ligado à amplitude. Grandeza definitivamente não é. Esse daí tem um conceito bem amplo. Padrão também não. E chegamos aqui à resolução. Ou seja, a resolução representa exatamente a menor marcação existente no instrumento. Então, exemplo. Aqui, nesse caso, coloquei aqui para reforçar essa condição aí de exemplo. Aqui a gente tem um micrômetro, um micrômetro analógico que mede de 0 a 25 milímetros, o qual a sua resolução é 0,01, ou seja, 1/100º de milímetro. Então, significa que esse instrumento ele consegue medir com relativa precisão intervalos a partir de 1/100º de milímetro. Então, essa aqui é a resolução do mesmo, nesse caso aí caracterizando a menor marcação existente no instrumento. Então aqui vai ser o 4, vou marcar aqui 4, beleza. O próximo, valor ou dimensão que pode ser medida no objeto ou fenômeno, valor ou dimensão que pode ser medida no objeto ou fenômeno. Beleza. Esse aqui já dá para identificar aqui de cara qual é a relação dele. Que nesse caso aqui, quando traz essa informação de valor ou dimensão medida no objeto ou no fenômeno, ela vai trazer exatamente essa característica aqui da grandeza. E aí é um aspecto bem importante aí para esse ciclo, para a gente entender o que de fato representa. Quando a gente fala sobre grandeza, a gente tem que entender que essa característica ela toma como base exatamente você poder ter um sistema que possa analisar aquela variação dentro de um conceito limitado, talvez não seja o termo mais coerente, mas dentro de um campo ali específico. Ou seja, a gente tem basicamente sete grandezas específicas, são as principais, e aí nesse caso traz exatamente essa relação aqui, valor ou dimensão que pode ser medida no objeto ou fenômeno. E aí quando a gente fala de objeto ou fenômeno, acaba trazendo esse campo aí específico de uma grandeza, o qual você vai estar relacionando a um determinado ponto. Exemplo, se você vai para a parte de luminosidade, vai entrar exatamente ali a parte da candela, ou seja, a grandeza, nesse caso, seria ali a intensidade luminosa. Você vai para a parte de quantidade de matérias, mol, ou seja, quantidade de matéria, seria a grandeza, quantidade de matéria, no caso seria o mol.
muito comum, né, muito comum no dia a dia, né, corrente elétrica, né, ou seja, grandeza corrente elétrica, né, a sua referência ali seria exatamente o ampere, ou aqui no caso, né, o mais comum de todos seria exatamente voltado à parte de distâncias, né, ou seja, seria voltado ali à parte de distância, que seria o que? A grandeza de comprimento, o qual a unidade padrão é o metro. Né? Então, as 7 grandezas principais, né, você tem exatamente comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, né, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Né? São as 7 e caracteriza exatamente aí essa condição. Né? Então, nesse caso aqui, grandeza vai ser o 2. 2, beleza. Então, pegou aqui a informação referente à grandeza, vamos para o próximo, né? Faixa de valores que o instrumento permite medir. Isso aqui é bem interessante, faixa de valores que o instrumento permite medir. Né? Então, trazendo aqui para esse exemplo. Eu até comentei agora há pouco, esse aqui é um micrômetro analógico com resolução de 1/100º que mede de 0 a 25. Ou seja, nesse caso, a gama de medição dele é de 0 a 25 milímetros. Né? Então, nesse caso aqui, vai caracterizar como sendo a gama de medição, com certeza a gama de medição. Então, gama de medição, beleza. Ou seja, traz essa relação, né? o quanto é que ele consegue ter, né, ali, é um limite, né, dentro da grandeza ali específica. Né? Nesse caso aqui é de 0 a 25 milímetros, né? 0 a 2,5 centímetros. Né? Então, você tem ali uma limitação. Bom, então, passado aqui, né, da gama de medição, né, vamos adiantar aqui para ficar mais rápido. Dimensão usada como referência para a representação de medidas. Está faltando o 3, não foi, e o 5, né? 3 padrão e unidade de medição. Isso aqui é bem interessante, eu vejo que os dois são parecidos. Né? Dimensão usada como referência para a representação de medidas. O outro é objeto ou fenômeno usado como referência. Né? Então, como traz aqui referência e referência, tem que tomar cuidado para não se confundir. Dimensão usada como referência, a gente está fazendo exatamente a referência para unidade de medição. Né? Milímetro, polegada, centímetro, ampere, enfim. Então, unidade de medição é a dimensão usada como referência. Né, que é exatamente para a representação das medidas. Né? Aqui tem um exemplo, né, inclusive, né? Milímetros. Né? Então, no caso aqui, vai ser a 5. A 5. Sobrou a 3, padrão. Objeto ou fenômeno usado como referência, 3, padrão. Inclusive, nessa imagem aqui, tem um bloco padrão, que é um elemento que, obviamente, é utilizado aí como referência. Haja vista aí a sua exatidão, tá bom? Então, fechou aqui, só para a gente resumir. Ficou 4, menor marcação existente no instrumento, resolução. Depois, na sequência 2, valor, dimensão que pode ser medido no objeto fenômeno, grandeza. Faixa de valores que o instrumento permite medir, gama de medição. Dimensão usada como referência para a representação de medidas, unidade de medição. E por último, objeto ou fenômeno usado como referência, padrão. Então é isso. Valeu.